Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando novamente mais um vídeo aqui hoje. Na verdade, esse vídeo de hoje deveria ser o vídeo mais esperado, né? No caso, seria o primeiro vídeo, mas não foi, né, gente? Então, como eu havia já há muito tempo falado para vocês que eu ia contar para vocês o porquê que eu decidi gravar, né? Resolvi começar o canal, né? Então, hoje, com esse meu retorno, depois aí de ter ficado há alguns mesezinhos aí, eu creio eu que deve ter sido uns 2 meses, eu acho, afastada das gravações, tá? Vim falar para vocês o porquê, né, que eu decidi começar o meu canal aqui no YouTube. E eu começo falando o seguinte, gente, é, em 2023, né, em março, justamente, né, 2 dias antes do meu aniversário, eu sofri um acidente doméstico na minha casa, o qual eu caí da escada, essas escadas de alumínio, né? Então, foram meses, assim, de muita dor, de muita angústia, de muita aflição, mas de muita confiança em Deus também, né? Então, eu cheguei a quebrar esse meu punho esquerdo, né? Então, assim, foi muito difícil. Se vocês notarem bem, vocês podem ver que a minha mão, ela tem uma certa diferença. A esquerda, tá vendo? Pra direita, ela tem uma diferença. Não reparem minhas unhas, gente, porque eu ia até fazer minha unha essa semana, mas foi tudo muito corrido aqui em casa, então, como eu já vou trabalhar, porém, hoje é sexta-feira aqui, tá? Aí amanhã já é sábado, eu vou trabalhar no sábado, aí eu nem quis fazer a minha unha por conta de depois, né, não ter que ficar saindo por conta de lavar muita coisa, sabe? Porque eu trabalho tomando conta de uma casa aqui em Paraty, como eu já falei em uns vídeos aí atrás, né? Então, se você olhar, ó, a minha mão, essa esquerda aqui, ela é mais tortinha, tá vendo? E, tá vendo? Antigamente eu não conseguia nem fazer isso aqui, gente, ó. Ó. Aí daqui você vê uma certa diferença, ó. Aí a minha mão esquerda, ela repuxa bastante. Ó, como é que ela fica, ó. A minha mão normal e a minha mão esquerda, o qual eu sofri acidente. Então, assim, eu quebrei meu punho, né? E durante esse tempo todo foi um processo que eu passei. Eu não vou falar muita coisa, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem entende, tá? Esse foi o meu raio-x, o qual o médico bateu, aí constou, né, que tinha fraturado o punho. E eu fui submetida a uma cirurgia, o qual eles colocaram, né, parafuso não, eles colocaram assim, né, uns 4 parafusinhos para poder fazer a calcificação, né? Esses parafusinhos que eu digo, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu até carrego na minha bolsa algo similar, para quando eu contar, quando eu conto para as pessoas, eu mostro para a pessoa o que que eles colocaram no meu braço. Então, gente, voltando aqui, né, foram parafusos similar a isso aqui, ó, tá vendo? É mais ou menos nessa espessura aqui mesmo, ó, bem grossinho, ó, tá vendo? Aí ficou esses parafusos aqui assim, atravessado, né, com posições diferentes, uns ficavam pra cá, outros ficavam pra lá. Inclusive, de todos os 4 que eu usei, eu só tenho uma cicatriz que ficou visivelmente. As demais, eu não consigo nem achar mais. Que aí foram essas cicatrizes aqui assim, ó. Acho que não vai dar pra ver, não. Ela tá localizada bem aqui nesse ponto aqui, ó. Bem nesse pontinho, né? E foram momentos bem difíceis, né? Porque o médico, ele queria que colocasse placa, né? No meu braço e tal. E, enfim, né, foi todo aquele processo doloroso, né, de muita oração também, pedindo a Deus para que entrasse com providência, para que isso não acontecesse, né? Aí depois de, isso foi em março, quando foi em setembro, eu acabei também quebrando o dedinho do meu pé, que eu participei, né, de uma apresentação e acabei
machucando meu pé também. E nisso foi levando a vários fatores que foi concluindo, né? Ele concluindo não, foi cooperando para o bem, né, da vontade de Deus sobre a minha causa, né? Então, como eu quebrei o pé, isso foi tardando aí essa possibilidade deles querem fazer outra cirurgia no meu braço, porque eles queriam me encaminhar para outros hospitais, né? Que eu fui atendida aqui no hospital aqui da cidade de Paraty mesmo, que inclusive, graças a Deus, eu sempre fui muito atendida nesse hospital. Meus filhos também, minha família. E eu fiquei muito grata a Deus, né? Por conta de todo o cuidado que Deus teve. E eu fui encaminhada também para o hospital ali da Tijuca, que eu não sei pronunciar o nome, alguma coisa. Não, Fumeg, não, gente. Qual que é o nome daquele hospital? GAF, alguma coisa, eu não lembro, nem sei o nome, gente. Mas eu ainda guardo todos os papeizinhos. Eu sei que é um hospital que tem ali na Tijuca, ali, né? Acho que é um hospital universitário. Aí eu fui encaminhada para lá. E lá, ao entrar na sala ali no hospital, eu já fui orando a Deus, falando para Deus tomar a frente, né? E para que Deus, né, não permitisse, né, que eu passasse por esse processo de novo, né? Porque eu confiava em Deus, que Deus traria de volta os meus movimentos de novo. E ali foi feita a vontade de Deus, né, gente? Ali eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida. Quando a gente chegou ali, na época foi o doutor Gustavo que me atendeu, né? E ali ele foi falando para mim, né, que ele gostaria muito de fazer cirurgia em mim, só que no momento não tinha o material que poderia ser feito a cirurgia, né? Então ali eu já comecei a falar com ele, não, fique em paz, né? Graças a Deus, fique em paz, pode ficar em paz. E ali também, depois ele me levou, né, pro outro médico, que no caso é um médico acima dele, né? E ali aquele médico foi e me explicou, tá? Todo o procedimento, o porquê que eles não poderiam me operar. E eu retornei de volta aqui para minha cidade, né? Para poder fazer, para mostrar isso pro meu ortopedista na época, né? Que não tinha condições de eu fazer a cirurgia no Hospital da Tijuca. Mas aí o meu médico, né, que eu não vou citar o nome dele, tá? Mas é um médico muito bom aqui do nosso hospital, né? Ele não se conformou, ele falou, olha, eu acho você muito jovem, eu acho que vale a pena a gente fazer uma cirurgia, né? E aquela preocupação de médico e tal. E eu falei, doutor, o senhor fique em paz, né? O senhor já fez a sua parte, agora Deus vai fazer a parte dele. E ele me encaminhou, né, novamente, porque o objetivo dele era me levar para o INTO, que é um hospital já exclusivo nessa parte de ortopedia. Aí tentamos a primeira vez, né, que já estava agendado para poder me consultar em outubro, só que eu machuquei meu pé em setembro, não tive como estar indo, né? E depois, na segunda tentativa, foi que eles me encaminharam para o médico da Tijuca. Aí, na terceira tentativa, não conseguiram também vaga, eles não me jogaram lá para o INTO e me jogaram para o hospital de Volta Redonda, que eu não lembro mais o nome, mas é ali em Volta Redonda também. E então, eu estive lá em Volta Redonda também, e ali foi todo aquele procedimento, né? No dia, eu fui orando também, fui falando com Deus, né? Sempre tendo fé em tudo. E naquele dia eu fui muito surpreendida, né, pelo agir de Deus, como que Deus se moveu ao meu favor nesse período que eu fiquei aí, né, com essa fratura no meu braço. E ali o médico, o doutor Gustavo também, ele me examinou, né, ele veio, né, olhou meu braço, pediu para me fazer todo o procedimento, né, e tal, aí pediu para me fazer um procedimento que vai virando pulso assim, né, e vira assim. Só que na época eu não fazia nem assim, gente, na verdade, nem fazia assim. Eu fazia mais ou menos devagarzinho assim, né? Aí ele olhou, tá te incomodando? Eu falei assim, olha, doutor, não está. Aí ele faz assim, aí mandava fazer todo o procedimento, tal, não sei o quê. Aí você consegue fazer alguma coisa? Eu consigo. Aí ele falou assim, olha, eu não vou te operar. Nisso eu já sabia, né, o procedimento que ia ser feito caso, né, fosse necessário operar. Ele falou assim, olha, eu não vou te operar, a não ser que esteja te incomodando. Se estiver te incomodando, você fala pra mim que eu te opero hoje mesmo. Mas eu não vou te operar, por quê?
né? Aí ele explicou lá, né, que eu tava com a movimentação, né, um ângulo lá que ele falou, que eu não lembro qual era o ângulo, né? E ele chegou para mim e falou assim, né? O que acontece, né? Se eu for te operar, eu vou ter que serrar o seu osso. Aí ele já explicou, né? Para um bom entendedor, né, um pingo no i é letra, né? Ou seja, né, eu posso correr o risco de cortar algum tendão seu, algum nervo, algo do tipo, né? E, e eu ficar sem os movimentos. Eu entendi dessa forma que ele quis dizer, mas ele não falou assim nessas palavras, foi em outras palavras. Então eu fui e falei com ele, não, doutor, já fui ali glorificando a Deus. Eu falei, não, doutor, muito obrigado. Não, graças a Deus que isso, não consigo fazer isso, consigo fazer aquilo outro. Já estou andando até de bicicleta, que na época eu não estava nem andando de bicicleta, né? E ali Deus fez todo o mover, gente. Então, com o decorrer disso tudo, eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida, o cuidado que ele teve desde o início até o fim. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi a perdoar. Mesmo que a pessoa não me pedisse perdão, eu aprendi a perdoar. Eu pude ver quem verdadeiramente eram os meus amigos que estariam comigo, né, nessa fase. Eu pude ver, eu me surpreendi porque o cuidado não veio de onde menos você esperou, né? Então eu pude ver isso tudo e hoje eu glorifico a Deus porque tudo isso que Deus me trouxe, né, à tona, me mostrou, me fez ter essa experiência. Isso tudo não me fez me tornar uma pessoa rança, né? Uma pessoa assim que não perdoa, uma pessoa que de repente poderia guardar mágoas. E com tudo isso também eu parei para pensar e parei para refletir. Eu falei assim, meu Deus, não vale a pena. Não vale a pena eu me desgastar tanto por tantas coisas, eu querer tantas coisas, por coisas passageiras, por coisas que eu sei que um dia vão se acabar, né? Porque eu sempre gostei da minha casa super bem organizada, tudo bem direitinho e tal. E não vale a pena, né? Eu me desgastar tanto, né? E deixar de viver certos momentos, criar memórias com os meus filhos, né? Então foi que eu decidi, depois da minha recuperação, eu tive todos os meus benefícios certinho, né? Porque eu sou uma pessoa autônoma, eu pago meu NPS, então assim, foi tão Deus assim na causa que até o meu benefício ele saiu num momento que estava tudo num momento de escassez. Eu olhava assim para as reportagens assim nos jornais e sempre via assim as pessoas falando que o benefício não tinha saído e não sei o que, isso aquilo outro. Era um momento assim meio difícil nessa parte aí da do NPS na época, né? E ali eu estive, né, no NPS em Ubatuba, e ali foi todo o procedimento correto, foi tudo justo, né? Eles pagaram, né, o meu benefício tudo certinho. Eu pude quitar algum, né, ali as minhas dívidas que estavam na pendência, né? E inclusive eu continuo, né, gente, pagando meu NPS, que foi uma coisa que meu falecido padrasto me ensinou, e se ele fosse vivo hoje, ia falar assim, olha, valeu super a pena ter escutado seus conselhos, porque isso aí trouxe benefício para mim. Então, assim, por isso eu resolvi gravar o canal, gente. Eu quis tentar esse desafio, porém, gente, tem horas que dá vontade de desistir, né? Porque você não consegue ter um alcance de visualizações, é muito trabalho, é, é o meu celular que às vezes fica com a memória muito cheia, às vezes é um tempo corrido. Eu sumi também por conta de que eu estava indo para a loja, né? Então estava tudo muito complicado para me conciliar uma coisa com outra, estava ficando muito desgastante, porque tipo assim, tem que conciliar muitas coisas, né? Agora eu tô aqui gravando para vocês e Matheus hoje ele tá de folga, né? Porque ele não teve aula. Ele tá me ajudando ali, né, no almoço, né? Que daqui a pouco a gente vai para nossa correria, né? Que é a atividade deles que eles têm lá no projeto. Então, assim, é tudo muito corrido, né? Para para repensar em muitas coisas, né? Mas eu tô aqui, tava até me assistindo aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha. Ah, eu tô até ali me assistindo
e foi batendo meio que uma saudade de gravar para vocês, né. Então, assim, eu quero voltar a gravar, meu microfone deu problema, já não era muito bom, meu microfone deu problema, que pelo menos, né, para a qualidade do som sair melhor aí para vocês também. Então, assim, eu tô pensando em comprar outro, né. E, assim, aconteceu muitas coisas, gente, assim, nesse período, muitas coisas bacanas também. E eu me dediquei muito, assim, para o Instagram também, gente. Se você puder, gente, vocês vai lá no Instagram, me segue, eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Para vocês me seguirem. Vou deixar o link também, fixado na descrição também, para vocês estarem me seguindo lá, porque lá no Instagram eu tenho me empolgado mais para poder estar postando, assim, algumas coisas quando eu posso, né, stories, reels. Então ali eu tenho compartilhado um pouquinho da minha rotina também, do meu dia a dia, né. E se você quiser me acompanhar, seja muito bem-vindo lá no meu Instagram. Eu vou ficar muito grata se você for lá, se inscrever lá, me seguir, né. Se você me seguir lá, eu vou ficar muito grata, tá. E e é isso, né, gente. Eu passei aqui para contar esse testemunho, para passar para vocês, né, o porquê que eu decidi gravar, montar esse canal aqui no YouTube, né, abrir esse canal aqui no YouTube, abrir as portas da minha casa para mostrar aqui para vocês o meu cantinho humilde, né, que está sendo construído com muito esforço, né, do meu esposo. E assim, gente, eu conto muito com a ajuda de vocês, porque no meio disso tudo existe planos, existe sonhos que eu conseguindo alcançar. É óbvio que eu quero compartilhar com vocês isso, né? E assim, já são 90 inscritos aqui no meu canal, mas eu glorifico a Deus, porque é que nem meu esposo falou, olha, já são 90 pessoas que te acompanham, que te assistam. Então isso é muito gratificante, isso que me impulsiona, né, a não desistir. Porém, eu fiquei esse período aí nessa reflexão, pensando, né, fiquei um pouco desanimada, mas eu sei que a nossa vida ela é assim de altos e baixos, né? Nem sempre a gente vai estar assim tão bem assim, né? Mas eu quero seguir confiante naquilo que eu tenho depositado em Deus, naquilo que eu tenho apresentado para Ele, naquilo que eu tenho pedido para Ele, e que eu venha ser assim de inspiração assim para vocês, assim como muitos outros canais que eu assisto são de inspiração para mim também. E eu gosto também, né, gente? Eu gosto, acabo gostando também, eu acabo me acostumando assim, né? Mas é isso, gente. Recapitulando aqui para vocês, né, em questão desse acidente que eu tive, é isso. Eu passei a refletir sobre isso tudo para ver se vale a pena. Tem alguém me ligando aqui. Para ver se valeria a pena. Ai, meu Deus, não quer sair esse negócio. Deixa eu coisar aqui, gente, que estão me ligando lá do Rio, mas não sei que número é esse. Então, gente, voltando aqui, né, a linha do raciocínio. Então fica aí, né, o meu testemunho para vocês de todos os momentos que eu passei, né, nesse período aí que eu fiquei, né, com o meu braço assim, né, quebrado, né, fraturado. Essa foi a experiência que eu tive, essa foi a decisão que eu tomei para poder abrir o canal aqui no YouTube, né. Foi um meio que eu pensei assim comigo, assistindo os outros canais, poxa, se dão certo para eles, por que não dar certo para mim também? Então, assim, eu espero muito que vocês me ajudem. Eu peço para vocês que vocês compartilhem, que vocês deixem muito like, que vocês possam compartilhar com seus amigos, que vocês possam estar passando aqui, se assistindo. E é óbvio, né, gente, para quem tá chegando aqui agora, né, eu nem me apresentei, né, eu já comecei esse canal assim, já meio que errado, né, mas enfim, né. Muito prazer, gente. Eu sou Elissandra, conhecida por alguns amigos por Elisa e Alessandra. Por quê, gente? Porque tem uns amigos, tem umas pessoas que elas não conseguem pronunciar o meu nome. Então, assim, eu sempre falo, não, pelo amor de Deus, então me chama de Elisa ou Alessandra, que é o jeito que as pessoas normalmente me chamam, né? Então, assim,
Fica aqui então meu agradecimento a vocês por ter assistido esse vídeo aqui até esse momento, tá? E fica aí o meu testemunho, que esse testemunho possa servir aí de exemplo para você, né? Caso você esteja passando aí por um momento difícil, por um momento assim como eu passei, né? Ah, sim! Ainda tem outra coisa, gente. Esse médico lá de Volta Redonda, inclusive, quando eu estive lá, que eu falei que eu tinha sido surpreendida, ele havia falado para mim que eu não havia quebrado somente o meu pulso, gente. Eu havia quebrado também aqui. Aí eu até falei para ele, não, doutor, eu não tenho conhecimento, né, de ter quebrado aqui. Eu tinha duas fraturas, tanto aqui e aqui. É tanto que tem dia aqui que fica um negócio meio esquisitinho, sabe? Dá uma sensação meio estranha. Mas, graças a Deus, né, tá perfeito, gente. Meu braço não tá 100%, mas ele tá 90%. Tá vendo? É assim, desse jeito. Hoje em dia já fica bem melhor, né? Hoje em dia eu posso fazer vários movimentos, né? E, tipo assim, é que eu não consigo mostrar pra vocês, assim, meio que de frente. Né? Que não dá pra ver muito. Não sei se vocês vão ver alguma diferença. Ó, aqui você já viu, tá vendo? Ó. Esse aqui vem e esse não vem. Ele vem já com a imperfeição, ó. Ó, olha aqui, ó, pra vocês verem, pra vocês não achar que eu tô fazendo em um momento. Movimento diferente, ó. Ele não vai, ó. Se eu forçar aqui, dói. Ele não vai. Aí, isso foi em 2023, gente, que eu sofri esse acidente. Aí, quem já teve fratura sabe, né? Quando chega frio, meu irmão, a gente sofre cadinho, tá? Eu sofro pouco. Não sofro muito, não. Ó, como é que ele ficou. Ó, assim. Mas eu glorifico a Deus por tudo isso. Porque se não fosse isso, de repente, eu acho que eu não estaria nem mais aqui para contar esse testemunho para você. Porque tinha dias que eu tava ficando tão assim fadigada com o trabalho, com tanta ambição para trazer um conforto para minha casa, sabe? Que tinha horas que eu pensava assim, eu até falei para minha mãe uma vez, eu falei assim, mãe, eu tô muito cansada, sabe? Tinha dias que eu pensava que eu não ia nem chegar em casa. Eu pensava que eu ia parar até no meio da estrada mesmo, sabe? Ficar pela estrada. Então, assim, eu glorifico muito a Deus por ter passado por isso, porque eu meio que abri o olho assim, né? Para eu poder me dedicar mais aos meus filhos e entender que uma vida confortável é bom, mas não supre o momento que você tem para trazer ali para eles criarem memórias, para eles criarem caráter, para eles criarem autoridade neles, assim mesmo, né? E responsabilidade, né? Porque você estando presente ali, você ensina o seu filho todos como que eu posso dizer? Você vai ensinar ali para o seu filho tudo que é necessário para ser ensinado para eles, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que eu tenha espaço no meu celular para poder editar esse vídeo para poder mandar para vocês. Se bem que eu acho que eu não vou editar não, gente. Eu vou deixar ele bem natural possível, tá? Porque aqui é um canal de vida real, tá? De rotina simples e comum para ser compartilhada com vocês, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, muito obrigada e voltamos agora para nossas gravações, ó. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau!